Olá, sexto ano, tudo jóia? Então tá bom. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar um gênero textual que é o poema. Nós vamos iniciar o poema no capítulo 7, é o último capítulo do nosso livro didático, tá? Na página 58. E vocês podem fazer as atividades da 58, da 59 e da 60. E lá na 61, a gente tem aqui, ó, a estrutura do poema. Como que o poema se estrutura? O que vem a ser um poema? Como que a gente identifica um poema? Um poema a gente identifica basicamente pela questão dos versos, que são aquelas linhas que tem no poema, tá? Aquelas linhas, todas aquelas linhas, e quando a gente junta um monte daquelas linhas, a gente forma uma estrofe, ok? E é assim que a gente vai reconhecer um poema, através dos versos e das estrofes. Tem poema que não tem estrofe, que só tem verso, mas ainda assim a gente consegue identificar que é um poema. Claro que tem outros recursos que está falando justamente aqui, como por exemplo a rima e o ritmo. A rima é aquele que a gente já conhece, que no finalzinho de cada linha na próxima linha vai ter também a sílaba que combina com a sílaba final, não é? Então assim, a gente conhece justamente a rima por isso. Ou pula, às vezes pula, tem um verso que termina, por exemplo, com ol, aí o outro verso não termina, termina com ão, aí o outro verso é com au, aí o outro é com ão, e assim vai tendo a rima no poema, não é assim que a gente vê a rima? Então, e o ritmo? O ritmo é quando o poema assume uma espécie de musicalidade, entendeu? Conforme você vai lendo o poema, conforme você vai recitando o poema, você vai percebendo que tem ali um ritmo, que tem uma musicalidade. E esse ritmo às vezes se dá pelas sílabas fortes ou fracas, se dá pela repetição de palavras ou repetição de grupo de palavras, ou repetição, por exemplo, de vogais, de consoantes. E aí a gente vai vendo que o poema foi tendo um ritmo, tá? E a gente também tem o eu lírico e o eu poético. O que é o eu lírico e o eu poético? É a maneira com que o poema está sendo expressado, a maneira com que o poema está sendo elaborado. É o eu que fala no poema, é o eu que está falando ali, que está colocando seus desejos, seus anseios, a sua visão de ver o mundo, que é diferente do autor. O autor ele pode criar vários eu líricos, entendeu? O autor ele pode criar vários eu líricos em diferentes poemas. O eu lírico é aquele eu que está falando dentro do poema, o sentimento dele, o que ele pensa, tá? O que ele quer passar para a gente. Então essas são basicamente as características principais de um poema. E é fácil a gente reconhecer um poema. E aí eu vou um pouquinho mais além, que eu quero que vocês entendam também a diferença entre poema e poesia, ok? Qual que é a diferença que existe? O poema, ele tem essa estrutura. O poema é um gênero textual, tá? O poema, a gente vê que ele tem uma estrutura, como todo gênero textual, que eu já expliquei para vocês, o que é um gênero textual são os diversos textos que tem no nosso dia a dia e que a gente utiliza. E esses textos, todos eles têm uma estrutura, que seguem aquela estrutura, que seguem aquele padrão. No caso do poema, esse é o padrão do poema, que está aqui na página 61, que vocês podem até grifar, tá? Como eu sempre falo para vocês. Então, essa é a estrutura do poema. O poema é sempre assim, entendeu? Ele vai ter sempre versos, alguns vão ter estrofes, outros não, vão ter ritmo, rima, pode ser que tenha, pode ser que não, mas a gente reconhece por esse padrão, tá? Já a poesia é tudo aquilo que é belo, é tudo aquilo que te dá, que ao você ver, você acha que é belo. E isso pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma obra arquitetônica que você vê, pode ser um quadro, tá? Pode ser como que é o nome daquela, pode ser uma obra de arte qualquer, entendeu? Você viu beleza naquilo, te chamou a atenção pelo belo, é uma poesia, tá bom? Então, poesia não tem essa estrutura do poema. O poema, sim, é um gênero textual e tem essa estrutura. A poesia, não.
tá bom? A poesia é aquilo que é belo, aquilo que te chama atenção por ser belo. E aí pode ser essas coisas todas que eu te falei: música, poema, uma obra arquitetônica, uma obra de arte, tá joia? E aí vocês então podem fazer os exercícios da página 61, tá bom? E aí a página 62 a gente começa com adjetivo. Adjetivo eu vou dar para vocês, vou explicar na próxima aula, tá bom? Um beijo então e até a próxima aula.